Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um tema que tem surgido, né? Por que os homens estão lendo menos livros? Por que está diminuindo a quantidade de homens leitores no Brasil? Esse questionamento tem surgido especialmente com base nas últimas pesquisas sobre perfis de leitores no Brasil. A última pesquisa publicada em 2024 é a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, e ela indica que são leitores no Brasil as mulheres 49% e os homens 44%, ou seja, uma diferença de 5% entre homens e mulheres leitoras, né? Então veja que é mais visível, e também na própria internet nós podemos verificar isso, que existem maior quantidade de clubes de leitura, de clubes de livros, né, constituído por grande maioria de mulheres. Nós temos vários canais no YouTube, no TikTok, nas redes sociais, no Instagram, etc. De uma forma geral, predomina a quantidade feminina, né? As mulheres predominam nas redes sociais que tratam sobre livros, etc. Temos muitos canais com muitos inscritos e isso é visível, além das próprias pesquisas que já indicam isso, né? E por que isso acontece atualmente? Por que as mulheres têm a maior projeção no mundo dos livros do que os homens? É importante dizer que, historicamente, os homens sempre predominaram no mundo da leitura, dos livros, etc., né? As mulheres tiveram pouco acesso até o século XIX à educação, né? Muitas eram proibidas de ter acesso à educação, né? Não existia propriamente escolas, até que foram fundadas as escolas femininas. As mulheres que poderiam buscar ter acesso à leitura e à escrita normalmente eram religiosas, né, da Igreja Católica. Enfim, era algo mais restrito o nível educacional para as mulheres até o século XIX. Depois do século XIX começou a se desenvolver. Talvez eu possa até fazer um vídeo específico sobre isso, né, sobre a ascensão das mulheres no âmbito da leitura e dos livros. Mas, enfim, basta dizer isso. Né? No âmbito da leitura e dos livros, os homens sempre predominaram ao longo da história, por vários fatores históricos que demandaria tempo para explicar isso. Né? Uma prova disso, claramente observável, é que a formação da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada no final do século XIX e que era constituída basicamente por homens. Somente em 1977, né, que a primeira mulher teve acesso e se tornou parte ali da Academia Brasileira de Letras, né, que é a Raquel de Queiroz. Então veja que demorou para que as mulheres tivessem uma ascensão no âmbito dos livros. Os homens eram vistos como intelectuais que escreviam livros, como alguém que tinha um domínio, né, mental, etc. E as mulheres não necessariamente conseguiam atingir isso devido a vários fatores históricos, né? E por que aconteceu então essa diminuição dos homens leitores do acesso ao livro? Existem várias hipóteses, mas nós podemos verificar especialmente aspectos mais recentes, com acesso à tecnologia, o utilitarismo, que é muito presente na nossa sociedade, ou seja, a busca por aquilo que é mais útil, menos teórico, né? E também o próprio imediatismo, né? Os homens normalmente eles querem solucionar as coisas de forma rápida e de forma objetiva, ou seja, buscando o desenvolvimento, buscando a ação. E ler exige normalmente tempo, né? Normalmente exige resultado que demandaria uma maior quantidade de tempo. Além disso, os livros no Brasil, especialmente, né, não costumam ser baratos. Os livros são caros no Brasil. E nós sabemos que cerca de 90% dos brasileiros recebem cerca de 2 salários mínimos, né, entre 1 e 2 salários mínimos. Então, vários fatores, o acesso à tecnologia, o acesso a meios de entretenimento que não são propriamente os livros, e também o fator de que os livros são caros e a questão da demanda do tempo. Além disso, né, os homens eles são mais incentivados ao trabalho prático, né, ao trabalho mais direcionado e que a remuneração ela vem de forma quase que imediata, né? A remuneração tem que vir diante daquele trabalho, enquanto que as mulheres elas normalmente elas podem buscar profissões que demandariam um pouco mais tempo para terem aquela formação, etc. Né? E para o homem normalmente o básico funciona, né? Os homens são mais simples em termos de escolhas na vida, então normalmente eles poderiam muito bem ter acesso a um livro e ficar com esse livro para o resto da vida, simplesmente um livro, né? E as mulheres normalmente conseguem ter maior abrangência de escolhas, as mulheres costumam consumir mais
do que os homens, não apenas bens materiais, mas também bens de intelectualidade, né? No caso, consumo de livros, etc., estão mais presentes em termos das mulheres. Elas buscam maior variedade do que os homens. São vários fatores, mas em especial a questão da diminuição dos homens leitores está relacionada às leituras de entretenimento. Nós sabemos que existem 3 tipos de livros que nós podemos categorizar para facilitar aqui o nosso entendimento, né? Os livros práticos são esses livros que dizem o que você deve fazer, são livros de autoajuda, livros de desenvolvimento, livros que te ensinam alguma coisa, né? Livros teóricos são livros de ciência, livros filosóficos e livros de imaginação, que é basicamente a literatura como nós conhecemos. E a literatura é dividida em 2 grandes grupos, os livros clássicos e livros para entretenimento. Então, no segmento do qual nós estamos falando, que diminuiu a quantidade de homens, é no segmento do entretenimento, porque grande parte dos homens ainda leem livros práticos, né, para desenvolvimento, e também livros teóricos. No livro de entretenimento nós temos várias categorias, fantasia, né, livros relacionados à ficção, etc. São livros para distração, para diversão. E ocorreu, na verdade, a ampliação desse tipo de leitura para as mulheres, especialmente no início do século XXI, né, como acesso à possibilidade de leitura e também com a internet, com a presença de dinâmicas, etc., as mulheres tiveram, então, esse acesso à leitura de entretenimento de forma ampliada, né? Enquanto que os homens permaneceram com as obras mais tradicionais da ficção propriamente mais anterior do século XX, né? Então ocorreu esse fenômeno. Além disso, o entretenimento masculino ele se amplificou para fora dos livros, no caso em videogames, além desses jogos propriamente dito, né, nós temos outras formas de entretenimento como filmes, séries. Então os homens se deslocaram em maior quantidade para essa esfera de entretenimento. Existiu esse fenômeno também entre as mulheres, mas é um fenômeno que parece que é mais acessível, é mais direcionado aos homens nos últimos anos, né? Então, como o homem ele tende a buscar profissões mais imediatas, então ele procura trabalhar e ter o seu momento de lazer. E esse momento de lazer normalmente ele é imediato, né? Ou seja, a busca do prazer imediato que é presente em nossa sociedade. Então ele procura ali um videogame que pode ficar horas se entretendo, do que uma leitura que vai demandar uma maior reflexão, exige um tempo, a adrenalina é menor, etc., né? Então, os homens buscam esse entretenimento rápido, né, através de jogos, de séries, de filmes, etc. Também isso acontecia no final do século XX, né, na década de 90, nós podíamos perceber que existiam os homens que assistiam futebol e as mulheres que assistiam novelas. Era a forma de entretenimento, assistir a televisão que as pessoas tinham naquela época, né? Então, os homens, dentro dessa adrenalina da competição, da disputa, etc., e as mulheres com um enredo, com temas relacionados a relacionamentos, a vida afetiva, a emoções humanas, etc. Então, vejo que há essas formas de abordagens, né, que existem quanto ao entretenimento. E nisso, como ocorreu esse avanço das mulheres em termos de leitura, o próprio mercado também incentiva que as mulheres leiam livros. Então elas focam nos livros de entretenimento relacionados a livros de romance, a livros de relações humanas, etc. Então é nesse âmbito que reduziu a quantidade de leitores homens. E por que isso é um grande problema, né? Porque basicamente os homens que buscam a intelectualidade, né, que buscam se desenvolver, devem fazer isso através de meios que eles podem encontrar na internet, né, podcasts, vídeos, etc., mas também os livros. Os livros são fundamentais para o desenvolvimento humano, né, e servem justamente para o amadurecimento. Então, o que pode acontecer muitas vezes é existir uma grande maior quantidade de homens infantilizados, ou seja, que apesar de trabalhar, de ter sua vida propriamente, eles não evoluem a sua mentalidade, permanecem crianças jogando videogame o dia inteiro, ou se divertindo com coisas imediatistas e não se desenvolvem. Isso é ruim para a sociedade, para a nação de uma forma geral, porque nascem homens fracos que não têm uma mentalidade capaz de tomar boas decisões em suas vidas, né?
E então nós podemos até mesmo citar um trecho da obra América, de Monteiro Lobato, numa frase muito famosa, né? Um país se faz com homens e livros. Dentro da coleção aqui, Obra Completa, né, da editora Nova Aguilar. Eu vou deixar inclusive o link para você, que você possa adquirir a obra completa de Monteiro Lobato. E nesse livro, América, o Monteiro Lobato estava visitando justamente os Estados Unidos e ele faz essa citação aqui na página 861 desse volume 3, diz o seguinte: um país se faz com homens e livros. E aqui ele fala especificamente homens do sexo masculino nessa frase. Minha visita aos monumentos de George Washington e Lincoln provou-me que a América tinha homens. Ter homens para um país é ter Washingtons e Lincolns, forças tão marcantes que sob sua obra não pode a morte. Viva quanto viver a América, seus dois heróis viverão com ela, dia a dia mais sublimados. Já nem mais são homens hoje, decênios passados do desaparecimento da cena, mas semideuses. Crescem sempre, divinizam-se, em torno dessas pilastras a América se cristalizou. Nas maiores crises morais, nunca lhe faltará o apoio do general que não mentia e do lenhador que impediu a destruição da obra do general. Ou seja, nessa frase, um país se faz com homens e livros, Monteiro Lobato destaca que os homens de importância, os homens de grande intelecto fazem a diferença em uma sociedade, em uma nação. E por que os livros? Com livros e homens, né? Ele coloca, com livros e homens. Nos livros está fixada toda a experiência humana. É por meio deles que os avanços do espírito se perpetuam. Um livro é uma ponta de fio que diz: aqui parei, toma-me e continua, leitor. Platão pensou até aqui. Toma o fio do seu pensamento e continua, Spinoza. Então veja que os livros são necessários para esse desenvolvimento humano. Sem isso, os homens definham a sociedade, se definha também porque a grande parte da sociedade é constituída por homens e mulheres que querem o seu desenvolvimento. E se metade dessa população que é constituída pelos homens definhar intelectualmente, nós teremos também um declínio social, por assim dizer, né? As mulheres vão ter aí um maior trabalho para sustentar as famílias, para se direcionarem, porque os homens vão estar fracos e diluídos aí por vícios relacionados a coisas que são superficiais. Então é altamente recomendado que os homens procurem a leitura. E como eles diminuíram a quantidade de leitura no âmbito do entretenimento, eles também diminuem a porta de acesso a livros que vão possibilitar o seu desenvolvimento, que são os livros clássicos, né? Os livros que têm uma maior capacidade de desenvolvimento intelectual. Então, através das obras de entretenimento é que os homens poderão encontrar grandes obras e se desenvolver, tornarem-se homens maduros. Né? O que as mulheres já realizam atualmente, né? Buscam os livros de entretenimento, romances, etc., e com o passar do tempo vão tomando maturidade enquanto leitoras e vão caminhando para a leitura dos clássicos, né? Então é isso, um fenômeno que acontece devido a questões tecnológicas e é importantíssimo que todos os homens tomem essa consciência de que é importante ter acesso à leitura de entretenimento para que depois possa também ter acesso às obras clássicas e se desenvolver enquanto homens, se tornarem mais sábios e mais responsáveis e, portanto, mais fortes e, portanto, basicamente fortes para a sociedade. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Muito obrigado pela atenção.